Boa noite, Bahia. Boa noite, Espírito Santo. Boa noite, Minas Gerais. Boa noite, Brasil. Estamos aqui direto da Bahia, falando do amor de Deus em tempo de quarentena. Todo mundo ligado, antenado, buzinado, voltado para Deus neste dia tão lindo, dia 24 de abril, mês da paixão e da ressurreição de Cristo. E nós estamos aqui através desta live para que vocês recebam aí uma bênção aqui da Bahia, também aí do estado do Espírito Santo, com o apóstolo Jair de Oliveira, meu irmão e irmã. Deus abençoe vocês. Olha! Agora! Eu comecei Uau! no pé. Ei, Daniel, que maravilha! Tudo bem? Rapaz, você está muito elegante. Pois é, de gravata, camisa de manga comprida. Olha só, camisa social, gravata bonita, que bom vê-lo, muita saudade. A gente tem falado de vez em quando ao telefone, mas muito tempo que não temos a oportunidade de ver a sua imagem. Prazer muito grande falar com você, Amém. Falar com o povo baiano, falar com a sua família. Conforme você disse, Amém. Nós vamos ter um tempo aqui de aproximadamente 1 hora, ou redondo assim, 60 minutos, onde a bênção de Deus vai fluir, vai se manifestar sobre a vida dos nossos internautas. Muito bom estar com você, Daniel. Nós vamos conversar um pouquinho, de forma bem informal, e depois vamos entrar em outras questões sobre essa pandemia, essa crise. Mas vamos começar lá pelo começo, tá bom? Você está bem? Está tudo em ordem aí em Salvador? Tudo em ordem. Esses dias, muita chuva em Salvador, tragédias em Salvador. Ah, é? Mas a igreja está bem e nós estamos bem também. Ok. Para a glória de Jesus. E como é que vocês estão convivendo com essa crise toda? O governo do estado, o prefeito, flexibilizou alguma coisa em termos de funcionamento do comércio, igrejas, eventos, ou ainda está de acordo com aquele decreto inicial, Daniel? O decreto do governo, do governador e também do prefeito nos favoreceu. Sei. Nós podemos reunir até 50 pessoas, afastados um do outro em 1,5 metro, 2 metros. Pois não. Estamos tendo reuniões na quarta, na sexta, no domingo, dividindo o povo em cada sala do templo, e de maneira que está indo. Não como era, mas estamos fazendo culto. Hoje mesmo eu já tive 3 cultos. Sei, que maravilha. Além do programa de rádio. Que bom. De maneira que está indo bem menos gente, porque é só 50 pessoas. Pois não. Mas Deus está abençoando. Estamos tendo uma experiência Sei. que nós nunca esperávamos que teríamos. É verdade. Mas Deus tem dado graça. E o povo está firme. O povo está ouvindo o programa, o povo está na igreja. Amém. E está dedicando, orando. O povo está orando como nunca oraram. É verdade, é verdade. Inclusive pessoas que estavam fracas na fé, que estavam afastadas, estão reconciliando, né? Pessoas perdidas que nunca aceitaram Jesus como Salvador, estão aceitando. Tudo vai concorrer para o bem. Mas nós vamos falar daqui a pouco, Daniel, sobre a crise e sobre as lições que estamos ou poderemos tirar dela. Mas antes vamos falar de coisa mais leve, de coisa mais suave, de coisa mais light. Vamos começar pelo começo. Eu notei aqui algumas coisas para conversar com você. Você sabe da alegria que eu tenho de tê-lo como meu irmão 2 vezes. Irmão, filho de João Fagundes de Oliveira, de Edvirges Bandone de Oliveira, oriundos lá de Campo do Meio, mais precisamente daquele lugarzinho chamado... Campos Gerais também. Campos Gerais, Campo do Meio, Campos Gerais. E Tabuão ficava entre os 2 municípios, não é?
Exatamente. Então, a nossa origem, né? Filhos desse casal tão lindo que eu falei, que deixou um legado não de riqueza, de bens materiais, mas nossos pais, o senhor João Fagundes, né? Saudosa memória, Edvirges Bandone, plantou em nós, mesmo não sendo eles evangélicos, bons princípios, né, Daniel? De sermos trabalhadores, íntegros, honestos, fiéis às amizades, e isso tudo fez muita diferença. Então, eu listei aqui algumas coisas. A Graça chegou aqui, viu? Ó, ó o Daniel lá, tá bonito, viu? Tá lá de gravata, bonitão. Beijo para a família. Amém. Então, Amém. Eu listei aqui, Daniel. Ó, vamos falar um pouco da nossa origem. Você tem lembrança lá do lugarzinho onde nós nascemos, onde Deus permitiu que nós viéssemos à Terra para cumprir um propósito? Tabuão eu não tenho, não, porque eu saí de lá, eu tinha 1 ano, você tinha 3 anos. Mas eu sei que é Macuco, Tabuão, Pé de Serra, Campo do Meio, município de Campos Gerais, depois viemos para Três Pontas, para a rua Bento de Brito, depois para a rua Nossa Senhora da Ajuda, onde Deus levou a nossa querida mãe. Na verdade, Três Pontas marcou mais, né? Marcou muito mais, porque realmente quando nós saímos lá daquele interior, nós éramos muito novinhos, não tinha chegado ainda a idade da razão, do entendimento das coisas, mas em Três Pontas, sim. Três Pontas, a nossa infância e adolescência desenvolveu-se em Três Pontas. E há muita gente assistindo aí no sul de Minas, viu? Um abraço para os mineiros, um abraço para o pessoal aí de Três Pontas, Varginha, Campo do Meio, Campos Gerais, essa terrinha boa da nossa história. Mas, Daniel, vamos falar um pouquinho da sua experiência de conversão lá em Três Pontas. Como é que se deu? Você lembra? Nós fomos contemporâneos. Eu e você convertemos na mesma época, debaixo da mesma liderança pastoral. Que lembrança que você tem? Uma lembrança boa, porque um pastor evangélico, por nome de João Batista Flores, um grande missionário, iniciou os trabalhos de libertação, cura divina, bem pertinho ali da nossa casa, aonde nós morávamos. E era a Casa da Bênção, ali, né? Rua Belo Horizonte, isso. Não é? E ali nós éramos meninos, eu, você. Vimos ali vários testemunhos, muita gente sendo curada, liberta, transformada. Inclusive a Regina foi curada de um nódulo de um cisto que ela tinha no pulso. Faz uma pausa aí, através Daniel. da unção com óleo. É interessante isso, a importância do evangelho acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Veja bem, a nossa irmã, Regina, a irmã mais velha, foi a primeira que foi assistir, e era a Casa da Bênção. E lá ela foi ungida, né? Chegou em casa, ela disse, olha, Jair, tinha um caroço aqui grande. O pastor passou o óleo, ungiu, e o caroço sumiu. Até rima, né? Passou o óleo, ungiu, e o caroço sumiu. Vai lá para você ver. Foi quando despertou a minha fé também. E lá nós tivemos as primeiras experiências, né, Daniel? Que marcou muito. Vendo o povo sendo curado, sendo liberto, entregamos as nossas vidas para Jesus, nós já tínhamos uma fé em Deus, ela foi melhorada, ela foi aperfeiçoada de uma maneira bíblica e entregamos as nossas vidas a Jesus. E Jesus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Amém. Tem cuidado de os membros de nossas famílias, da minha família, da sua família. E o Senhor tem nos abençoado. Eu dou graças a Deus, Jair, pela vida do missionário João Batista Flores, que foi lá para a nossa cidade, abriu a igreja perto da nossa casa. Nós tivemos as primeiras experiências espirituais. Nós já éramos, nós já tínhamos fé, mas a nossa fé foi melhorada, foi acrescentada, foi aperfeiçoada pela nós tínhamos, né, Daniel? É importante salientar, nós tínhamos aquela fé tradicional
da maioria Sim. do povo brasileiro na ocasião. Naquela ocasião, final da década de 60, o índice Sim. de evangélicos no Brasil não chegava nem a 2%. Então, predominantemente, toda a população brasileira, na sua maioria absoluta, tinha como religião a religião católica romana. A gente buscava, com toda sinceridade no coração, você vê que eu cheguei a ser sacristão, né? Na nossa família tinha um padre, o nosso tio, irmão do nosso pai, era padre. Tinha uma outra freira também, por parte de mãe, que tinha um grau de parentesco. Então, nós éramos aquelas pessoas, conforme milhares de famílias brasileiras, com aquela fé sincera, porque não conhecia algo melhor. Quando chegou o Evangelho, boas novas de salvação, com sinais, prodígios, maravilhas, o Espírito de Deus nos convenceu, né? E foi uma coisa assim extraordinária a experiência de regeneração. Mas, Daniel, me fala um pouquinho. Depois de Três Pontas, você foi para Brasília. Eu queria que você falasse a sua experiência com o saudoso apóstolo Doriel. Eu soube que você, a primeira igreja que você dirigiu foi lá no Distrito Federal, você colaborava naquela igreja de madeira, onde tem hoje a grande Catedral da Bênção, era um barracão de madeira, isso nos anos 70. Como é que foi a sua experiência com o apóstolo Doriel lá, hein? A minha experiência, Jair, depois que eu saí de Três Pontas, eu fui para São João del Rei trabalhar com você, pastoreei a igreja em Barroso. Verdade, Barroso. De São João del Rei, eu fui para Brasília, fiquei 3 anos ao lado do apóstolo Doriel, que não era apóstolo, era missionário Doriel de Oliveira, Isso. lá em Taguatinga, naquele barracão de madeira. Era eu, o Eulário, um grupo de jovens, principalmente do sul de Minas. Eu e o Eulário, que fomos do sul de Minas, nós éramos o braço direito lá do apóstolo Doriel para expulsar demônio, para orar pelo povo, fazer programas de rádio pela Rádio Universo de Curitiba e outras emissoras de rádio. Tempo bom. Em Brasília, foi aberto a Casa da Bênção em Taguatinga Norte. Mas peraí, antes de Doriel, falar de Taguatinga Norte, lá na Taguatinga Sul, no barracão de madeira, você morava naqueles cômodos que tinha lá nos fundos. Como é que foi aquele tempo assim de prova? Morava naqueles cômodos, comia aquela comidinha. Excelente, porque a gente pregava, almoçava, tomava banho, dormia na igreja, atendíamos milhares de pessoas durante o dia. Uau. E às vezes a madrugada toda a gente deitava para dormir de paletó, gravata, porque a noite toda traziam pessoas doentes para nós orar, expulsar demônios, ministrar sobre elas. Então começou aí o ministério. Maravilha. Depois abriu Taguatinga Norte, eu fui pastorear Taguatinga Norte. Você iniciou o trabalho em Taguatinga Norte, foi isso? Um trabalho excelente. Era culto pela manhã, tarde e à noite. O nosso salão em Taguatinga Norte era lotado. Inclusive o filho do Dr. Maurílio Silva, o Doni, foi meu primeiro obreiro em Taguatinga Norte. Depois foi aberto em Lusiânia. Eu pastoreei Lusiânia também no cinema. Alugamos um salão em Lusiânia. Depois o irmão, o pastor Índio, que já deve estar com o Senhor, assumiu Lusiânia. Aí depois que eu fui para o Pernambuco, ficar ao seu lado, principalmente na minha querida Caruaru. Uau, a Sulamita, minha filha mais velha, nasceu em Caruaru, onde fizemos um trabalho de excelência, multidão. E lá em Caruaru eles diziam que eu era a encarnação do Padre Cícero. Eu me vestia todo de branco. É mesmo, Daniel. Multidões vinham e o povo era curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que foi você, Caruaru. Foi você que comprou aquele terreno, construiu aquela igreja, que depois passou por reforma. Hoje é o pastor Carlos que está lá em Caruaru, ligado ao campo de Recife.
do nosso querido Amém. missionário José Geraldo, que com certeza deve estar nos Amém. assistindo. Um abraço ao missionário José Geraldo, um abraço ao pastor Carlos, aí da cidade de Caruaru. Hoje são várias igrejas em Caruaru, Glória naquela a Deus, região do graças Agreste. a Deus. Uma semente que você plantou lá há tantos anos, não foi, Daniel? Eu fiquei 1 ano em Caruaru, compramos o terreno, construímos um templo. De lá me transferiram para Salvador. Há 41 anos estamos aqui em Salvador. Peraí, mas nós vamos chegar lá. Começamos pregando. Vamos chegar em Salvador, vamos chegar em Salvador. Você Para está no comando, meu irmão. Você é o mais compartilhar. velho, você está no comando. É porque é muita inspiração, é muita facilidade de expressão. Se deixar o bispo Daniel, vai direto contando tudo em sequência. Mas vamos por etapa, porque eu quero daqui a pouco entrar com você em assuntos da atualidade com relação a essa crise. Mas a sua ida para a Bahia, você saiu de Caruaru e foi para Salvador, né, Daniel? Há quantos anos você está em Salvador? 41 anos, que completa agora em maio, mês que vem, dia 19 de maio, 41 anos. Que nós estamos aqui pregando, ganhando almas, construindo templos, mais de 200 igrejas abertas, programa de rádio. Qual foi o Deus seu tem abençoado. primeiro endereço aí em Salvador? Foi aquele que eu te visitei uma ocasião, lá na Central, Central alguma coisa? Que eu vi lá um Foi grupo... na Rua da Central, sim, número 23. Lá foi o primeiro endereço, Daniel? O primeiro endereço de um patrimônio nosso adquirido. Eu já tinha aberto Itapuã, Sim. eu já tinha aberto Paulo da Lima, e já estava naquele local ali na Central, onde eu estou, na região, naquele bairro, até hoje, onde temos a nossa sede estadual, né, na Liberdade. Uma das vezes que eu estive em Salvador, com você, com o missionário Francisco, você me levou numa pracinha e me mostrou o lugar onde vocês faziam as primeiras reuniões de cura divina, libertação. Foi ali, na verdade, que nasceu, né, a semente da Casa da Bênção no estado da Bahia, não é? No pé de um poste, está lá o poste até hoje como testemunha. Aquele poste é profeta. Agora, Gente, eu passo lá sempre. que O maravilha. poste está lá até hoje, onde Agora... começamos com uma pequena radiola, e pregando e curando e orando pelo povo, e o povo se entregando a Jesus, conhecendo Jesus, né? E sendo salvos e sendo libertos. Que maravilha. Então, a obra que temos feito na Bahia é uma obra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar um testemunho. Eu já estava em Vitória do Espírito Santo, fazendo a ponte Recife-Vitória, Vitória-Recife, e eu parei em Salvador. Assim, já tinha poucos anos que você estava lá, talvez 2 anos, ou menos que isso, e fui participar de um culto com você lá na Central. Era um salão pequeno, não é? E eu lembro-me que a região era muito violenta e tinha muitas gangues, muitos marginais, e eles entravam dentro do salão, né? Você me corrige se eu estiver equivocado. Pegavam os bancos ou as cadeiras, fazia assim, como que uma mesa redonda, botava armas no chão, dentro do salão, e havia aquela atmosfera assim, de muita insegurança. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, tem misericórdia do meu irmão. Liberta esses endemoniados, ou então tira ele daqui, tem misericórdia. Como é que foi a sua experiência, Daniel, com aquelas gangues que sentavam dentro do prédio? Era uma coisa absurda. Eu saí de lá apavorado. Como é que foi? Meu irmão, a experiência foi excelente. Queria viver tudo de novo, porque muitos daqueles rapazes converteram o evangelho. Aleluias. Tornaram-se evangélicos da nossa igreja e de outras igrejas. Alguns deles faleceram, outros foram presos, mas uma grande parte tiveram as vidas transformadas. E isso aconteceu muito em quase todos os bairros de Salvador, em Itapuã, em Cosme de Farias, igrejas que nós abrimos bem no começo. Havia sempre estas gangues que eram mandadas por outro segmento de outras religiões, mas Deus nos deu graça. Hoje são pastores, pessoas convertidas. Graças a Deus. Feita,
com muita oração, sinceridade, jejum, pagamos um preço alto, mas valeu a pena. Preço no monte, orando noites e noites e Amém. noites, pagando preço. E a gente viu o operar de Deus. E hoje Salvador, que já foi um vale de ossos secos, hoje é uma cidade que tem mais de 600 mil evangélicos só na capital. E uma parte desses evangélicos é fruto do trabalho da igreja Casa da Bênção de Deus. Amém. Essa igreja que nós conhecemos, Daniel, eu que quero... nós amamos Amém. e dedicamos a vida. Eu quero aqui, publicamente, em meu nome pessoal, né, em nome da diretoria nacional da nossa igreja, dizer do respeito e da admiração que eu tenho, que nós temos pela sua vida, pelo seu ministério e pela Amém. unção que Deus depositou sobre a sua vida. Para mim, particularmente, não é por ser seu irmão biológico, e hoje, pela graça de Deus, está nessa posição que eu nunca busquei, mas que Deus nos preparou para isso, e tê-lo como bispo da igreja, como membro do conselho eclesiástico da igreja, é somente pela graça, infinita graça, maravilhosa graça, gloriosa graça de Deus. Lembrando a nossa origem, de uma família tão simples, de uma família tão humilde, lá daquele interiorzão, conforme falamos no início, Deus nos tirou detrás do curral das malhadas, das ovelhas malhadas, e nos fez assentar em lugares altos para a glória dele, entre os príncipes do Senhor. Eu quero falar do nosso grande carinho, admiração, respeito pela unção de Deus que está sobre a sua vida. E quero dizer que você tem um ministério ainda muito longo. O melhor está por vir para você, para mim, para toda geração de pioneiros da Casa da Bênção. Amém. Nós louvamos a Deus pela próxima geração de pastores. É tão bom a gente ver nossos filhos, genros, não é? Pastores jovens com uma formação teológica primorosa, sendo assim tão ungidos, pregando com tanta eloquência, e nós louvamos a Deus pela vida dessa nova geração. Mas nós não podemos nunca esquecer dos caminhos antigos, esquecer da simplicidade do Evangelho, esquecer daqueles que semearam. Jesus diz que alguns semeiam e outros entram na sua semeadura. Isso é precioso. A igreja evangélica, Daniel, no Brasil, ela tem pouco mais de 180 anos. As primeiras igrejas evangélicas chegaram aqui há pouco mais de 180 anos. E muitos missionários pioneiros, inclusive estrangeiros, vieram para cá e semearam, oraram muito, jejuaram muito, choraram muito, se tornaram mártires. Muitos foram apedrejados, muitos morreram com a peste da malária, fazendo semeadura aqui nesse país. Aí trazendo para a nossa denominação, apóstolo Doriel de Oliveira, semeou muito, a partir de Belo Horizonte, em 64, não é? E a Casa da Bênção hoje espalhada pelo Brasil, nós entramos na sua semeadura. Uns plantam, outros regam, e Deus dá o crescimento. Então fica aqui a minha palavra. Claro que eu não estou terminando, eu estou apenas mudando de tom para a gente entrar numa outra questão, mas eu louvo a Deus. Amanhã eu vou estar com o Bispo Wilson, numa live como essa. Uau! Graças a Deus. É outro pioneiro. É outro guerreiro. Foi o homem que me ajudou muito. Amanhã eu vou falar sobre isso, né? Na minha vida eu costumo dizer que eu tive 4 líderes importantes. Mas depois eu falo disso. Hoje eu quero falar mais com você e de você. Tá bom, querido? Amém, meu irmão. Que Deus honre e abençoe essa geração de pioneiros que não deixaram de crer
nunca deixaram de orar, nunca deixaram de manter uma vida santa, de integridade, de comunhão, porque essa é a nossa responsabilidade, de dar continuidade a esse legado extraordinário que o saudoso apóstolo Doriel deixou para nós. Glória a Deus! Mas vamos agora... Glória a Jesus, meu irmão. Amém. Você está em casa ou está aí no escritório da igreja? Eu estou em casa. Eu estava na igreja, mas a internet lá estava fraca e eu vim para casa. Ah, maravilha. Olha quem chegou aqui agora. É a Priscila? É a Amém. Priscila! Tranquilo. Deus Olha lá o tio, ó. Meu Deus. Tio Dani. Cópia, xerox. Parece comigo? Demais. Parece que ele é mais velho que eu? Não, não, os dois estão muito bem. Ah, chama a Raquel lá também. Vamos lá, vamos botar a carinha aqui. Mas, Daniel, vamos lá. Oi. Nós estamos vivendo essa pandemia, essa crise terrível, sem precedente no Brasil e nas nações da Terra. Né? A gente não vai trazer à memória tantas coisas tristes, tantas mortes, tanto sofrimento que está acontecendo, todo mundo está encharcado pelas notícias. A Raquel chegou aqui, ó. Eita! Olha o tio Dani lá, ó. Te amo, meu tio, te amo. Tudo bem, Raquel? Deus abençoe, minha sobrinha. Lindo. Beijo. Vieram Quem para está cá. aqui, ó, a Sula. Sulamita! Vamos fazer a nossa live, prima. Oh, que maravilha! Somos Oliveira. Nossa pastora Sula, Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa live. Faça mesmo, você e a Raquel. Beleza, já Nossa. deixa marcada a live das jovens pastoras, Sulamita de Oliveira e Raquel Jantorno de Oliveira. Ok. Legal, Sula, bom te ver. Dá um abraço no pastor Vamos André, nos netinhos, A na sua turma toda. professora. Amém. Que legal. Mas, Daniel, Sim. qual a sua visão, a sua interpretação? A gente sabe que há aí umas 5 linhas de interpretações sobre o que está acontecendo. Alguns dizem que é o juízo de Deus, julgamento de Deus, por causa de tanto pecado, tanta violência, tanto crime, legalização de aborto, idolatria institucionalizada, escárnio da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus, até nos desfiles carnavalescos, e que a medida dos amorreus encheu e transbordou, e Deus está julgando a terra. Essa é uma linha de pensamento. Há uma outra linha que é da conspiração, né? Que a China, né, de onde veio esse vírus, estaria preparando armas biológicas e que esse vírus escapou do laboratório e contaminou a China, a Europa, os Estados Unidos e o mundo. Essa é uma outra linha, com interesses econômicos e etc, etc, etc. E tem uma outra linha que pensam ser apenas uma epidemia comum, como outras que já houveram no Brasil, como a gripe espanhola, a peste negra, né? A bubônica, a AIDS e etc. Qual a sua visão dentre essas 3 que eu coloquei? Ou você tem uma outra? Diga para nós, que é importante ouvir a sua percepção, o seu discernimento. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Jair? Eu vou pela visão da Bíblia Sagrada, das Santas Escrituras. A criatura afasta do Criador por causa do pecado, da blasfêmia, da idolatria, da feitiçaria, da pornografia. E automaticamente, quando a criatura afasta do Criador, ele dá legalidade ao inimigo, ao diabo, para entrar. E o diabo não brinca, ele existe. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então, esta epidemia, nem nossos pais viveram isso. Aonde imaginávamos que iríamos ver isso? De repente, começa o ano 2020, tanta enchente, tanta tragédia,
tanta orgia, tanto carnaval, tanto pecado, tanta blasfêmia, tanta idolatria. Porque o pecado que mais entristece Deus é o pecado da idolatria. É verdade. De pegar uma pessoa que já morreu e fazer dele um Deus, o santo. E aí vem o pecado, aí a criatura afasta do Criador, aí vem as pragas, as pestes, as maldições. Se a gente for lá para o livro de Sofonias, rapaz, capítulo 1, versículo 14 em diante, a palavra está falando ali, ó, naqueles versículos, que as cidades grandes seriam abaladas. Nem o ouro e nem a prata do homem poderia os livrar da ira de Deus. Então estamos vivendo um período, eu creio, profético. Mas Princípio de dores. a igreja está viva para profetizar a este vale de ossos secos, que venha a proteção de Deus, que Deus tenha misericórdia. Quem mais viveu as pragas do passado foi Moisés. Moisés, na sua oração do Salmo 90, Salmo 91, ele chega a pedir a Deus, ele disse, livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Moisés tinha tido estas experiências porque ele morava na terra de Gósen, no Egito, e o Egito estava passando por aquelas nuvens de gafanhoto, de mosca, de arrãs, de trevas. E aí na sua oração ele fala, peste perniciosa. Isso que está vindo é uma peste perniciosa. Talvez por causa do pecado do homem, da blasfêmia, mas aqueles que refugiam e habitam no esconderijo do Altíssimo têm livramento. Amém. Tem livramento. Amém. A Bíblia diz também que o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Só que se acontecer com o justo, ele morre, vai para o céu. O ímpio vai para o inferno. Então, meu irmão, nós estamos aí diante de profecias, que eu creio que sejam profecias. Estamos vivendo Apocalipse capítulo 6, o cavalo amarelo que transforma um mosquito da dengue, que transmite 7 enfermidades, a chikungunya, a dengue e outras enfermidades, é chamado de fera da terra, um pequeno mosquito. Então nós estamos vivendo hoje interessante essa... um período bíblico, meu irmão. Daniel, é coisa muito séria, né? Outro dia eu fiz uma live com o Bispo Palarone, né? Não sei se ele está nos assistindo, se estiver, dá um sinal aí, meu Bispo Palarone. E o tema da live que eu fiz com ele foi o que ainda nos espera, reticência. Sim. Quer dizer, o que vem após. Ontem, aqui em Vitória, eu falava sobre o princípio de dores. Há uma tradução que não é princípio de dores que aparece. No texto, quando você começa a ler o texto, tem a ver com dores de parto. Todas as mulheres que já deram à luz parto normal sabem das contrações e das temíveis dores de parto. Que elas vêm, depois elas vão diminuindo de espaço. A cada 2 horas, a cada 1 hora, a cada 30 minutos, a cada 10 minutos, e vai, e nasceu. Quando Jesus fala do princípio de dores, ele está falando do início, não é, dessa pressão de problemas, de calamidades, de tribulações, de provações, que tende a aumentar. A gente sabe disso. Tende a aumentar. Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Cremos que Jesus vai tirar a igreja, arrebatar a igreja, e então o anticristo se manifestará e começará aquilo que é chamado dia da ira de Deus, ou a grande tribulação, com a abertura dos selos que você mencionou aí, com o toque das trombetas, e a coisa vai
realmente isso é muito grave na face desta terra. Agora, a igreja passa pelo princípio de dores. E é isso, no meu entendimento, que nós estamos vivendo. Daniel, é tempo da gente preparar a igreja para que a igreja Amém. tenha musculaturas espirituais. Porque com essa crise, muita gente se abalou. Muitas pessoas, digo, perderam a fé. Começaram a fazer questionamentos, né? Entraram em polvorosa. Estou falando de pastores, de ministros, de crentes de décadas. Porque faltava entendimento do que estamos vivendo, né? Então é tempo da gente preparar a igreja, porque venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós temos que perseverar. O que há de vir, virá, e não tardará. Não é verdade? Agora, nós cremos que depois dessa crise, antes que a coisa engrosse mais, vai haver um grande mover de Deus, vai haver um grande derramar do Espírito, e depois retoma, né, o leito natural dos acontecimentos proféticos. Mas uma pergunta que eu quero te fazer: que igreja que você espera pós-crise, na sua visão? Eu creio, meu irmão, uma igreja mais fortalecida, de mais oração, mais temor, mais responsabilidade com o altar e com os compromissos bíblicos. Eu creio numa igreja abençoada. Eu tenho recebido muitos telefonemas, porque nós temos um programa de rádio aqui, pessoas dizendo: missionário, a Casa da Bênção está aberta, porque Salvador está todo mundo fechado, só nós que estamos abertos. Só a Casa da Bênção que está aberta, as outras denominações fecharam. Então o povo está já ansioso, sentindo saudade da igreja. Eu penso que haverá sim um avivamento. Amém. Depois deste avivamento, um período também de apostasia bíblica também. Eu falo sobre aí, isso. Jesus vem como ladrão e tira os seus, tira o melhor da terra. Mas depois desta pandemia, dessa quarentena, eu creio que ali pelo mês de agosto, setembro, outubro, nós vamos ter que aumentar as tendas. Amém. Porque o avivamento vai chegar sim para nós aqui na Bahia, para você no Espírito Santo, o Palarone em São Paulo, Amém. o Jaime Caeiro lá em Olinda, a José Geraldo, a Jaime Cruz, para todos os evangélicos. Vai haver um derramamento do Espírito. Uma vez eu tive uma visão e eu vi uma multidão chegando de terno, de gravata, de Bíblia na mão, superlotando a igreja, e o Espírito Santo me deu a interpretação: as ovelhas feridas da casa de Israel que hão de vir para este aprisco. Então a gente crê no avivamento. Glória a Deus, Daniel. Nós somos filhos do avivamento. Nós cremos nisso. Outro dia eu falei sobre aquela praga dos gafanhotos, lá do livro do profeta Joel, né? Lá não foi coronavírus, lá foi invasão de enxames de gafanhoto. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Deixou a terra de Israel arrasada. E Israel, na época, era essencialmente agrícola e pecuário, né? Vivia da pecuária e da agricultura. Então, os gafanhotos devoraram tudo que era verde. Foi uma coisa terrível, trazendo uma crise econômica, semelhante ao que está acontecendo agora. A pandemia aí do coronavírus está trazendo uma crise econômica, de recessão mundial sem precedente. Mas é outro momento que a gente não pode se apavorar. Crê em Jeová Jiré, crê no Deus da provisão, porque ele é especialista em meio a crises, como foi no deserto durante 40 anos, realizar grandes milagres e grandes maravilhas. Mas por que eu citei Joel, Daniel? Porque no capítulo 2 depois, o povo é conclamado a orar, jejuar, rasgar o coração e não as vestes. Deus dá a receita. Aí quando chega no último verso do capítulo 2, que é o verso 28, o Senhor vai dizer: e há de ser que depois, quer dizer, depois de tudo aquilo que veio antes, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, etc. e tal. Quer dizer, depois da crise, depois daquele tempo de quebrantamento, de arrependimento, de buscar ao Senhor, houve o derramar do Espírito. Nós cremos Aleluia. nisso antes que a igreja seja levada desta terra. Então, meu pastor, líder de todo o Brasil, que está em sintonia conosco, se prepare, a igreja vai sair dessa crise muito mais forte, Em nome de cheia do Jesus. Espírito, para pregar esse evangelho de poder, para saquear as trevas e povoar o céu. Se você crê aí, diga amém. Aleluia. Aê, Solamita, Deus te abençoe. Maravilha. Olha, muita gente do Brasil todo em sintonia conosco. É impossível citar o nome de todos, mas a Graciele Jane, o Admilson Ribeiro, aqui, meu Deus, passa muito rápido, né? E tal, e tal, e tal, e tal. Depois nós vamos ler todos os comentários e vamos abençoar vocês de todo o Brasil. Mas, Daniel, uma outra coisa aqui, já caminhando, você sabe que no Instagram nós temos um limite de 60 minutos. E nós vamos terminar aqui com uma oração. Você vai orar, Amém. eu vou orar. Então nós vamos reservar pelo menos 4 minutos para estarmos orando. Mas antes da oração, uma outra pergunta que eu quero fazer a você. O que nós estamos aprendendo com a crise? O que você, como pastor, está aprendendo? O que a igreja está aprendendo com isso? O que o mundo está aprendendo? Eu fiz uma série sobre lições que aprendemos com Corona, mas queria que você, em linhas gerais, dissesse o que você está aprendendo, Daniel? O que os pastores da Bahia estão aprendendo? O que o povo de Deus está aprendendo com tudo isso? Amém. E tudo tem uma lição de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Estamos aprendendo a economizar mais, vigiar. Estamos aprendendo que a família é muito importante. Uau, mais tempo com a família. Estamos aprendendo que a liberdade religiosa é uma coisa excelente. Estamos aprendendo a buscar mais a Deus, a orar mais, a louvar mais e até a pregar por esses computadores que pouco pregávamos. Despertando De para as maneira redes que sociais. para nós uma lição. Estamos aprendendo a ser bons administradores do pouco que vem em nossas mãos, das igrejas. E, enfim, é uma lição boa. Tudo que vem de Deus é bom. Seja vara para nos corrigir, seja cajado para nos apacentar, seja água, seja... A Bíblia diz que João falou que ele comeu um livro, em seus lábios era doce como mel, mas no seu ventre tinha um amargor. Então, seja doce, seja amargo, tudo que vem de Deus é para nós melhorar, meu irmão. Eu melhorar, você melhorar, nós melhorarmos, tanto como os seres humanos, como Amém. pai, como marido, como pastor, Glória a Deus. como conselheiro, como orientador. É uma aula que Deus está dando para nós e para o mundão lá fora. Para que Amém. o povo venha para Jesus, ô meu irmão. Amém, amém, Daniel. Que bom te ouvir, viu? Você é uma bênção Amém, de meu Deus. Aleluia, graças a Deus. Bom, nós vamos reservar um tempo para oração, né? Vamos orar Amém. pelos lares, vamos orar pelas famílias, vamos orar juntos, porque o Senhor está aqui comigo em Vitória do Espírito Santo, está em Salvador com Daniel, está com você aí no norte do Brasil, qualquer estado do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. O nosso Deus é onipresente. Pare um pouquinho. Graças. Bispo Daniel vai orar e depois eu também irei fazer uma breve oração dentro desses 4 minutos que nos restam. Tá bom? Vamos orar. Daniel, com você. Oremos a Deus. Pai, em nome Aleluia. de Jesus, nós abençoamos os nossos Amém, ouvintes Jesus. do norte ao sul
sul, do Oh, leste ao oeste. aleluia, aleluia, aleluia. Aonde estiver chegando a nossa voz, chegue a bênção poderosa de Deus. Oh, Neste lar, glória, glória. nesta família, o desanimado seja animado, Sim, o Pai. enfermo seja curado, Sim, Pai. aquele que está passando crises dentro de casa, Nós que haja uma concordamos com esta solução. oração, Nós Senhor. repreendemos todo o mal, todo e qualquer espírito de morte prematura, Sai de agora. tragédia, de acidente, Bata em todos retirada. os vírus, pirocos, Oh, glória. toda obra do mal, Ei, toda maldição do Egito, da antiga Roma, da Seja abençoado. mitologia, toda e qualquer maldição, nós repreendemos desta casa, desta Sim, vida, Pai. desta família, esta família evangélica que me ouve, Sim, Pai. católica, Sejam espírita, abençoados. e recebam nesta noite do dia Venha o 24 conhecimento a da verdade. bênção de Deus, e que o Espírito Santo Glória a Deus. esteja tocando em cada coração, e que eles estejam procurando uma igreja, Sim, aqueles que ainda não frequentam, para entregar suas vidas a Jesus. Oramos em nome do Pai, Aleluia, do aleluia. Filho, oramos em nome do Samanai, Espírito Keldaramanasai. Santo. E assim seja. Amém. Pai, dando continuidade à oração do teu filho, ligado com centenas de irmãos espalhados pela nação brasileira, nós Em nome de clamamos, Jesus. Senhor, em favor desta nação. A tua Em palavra nome de diz que Jesus. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Em nome de se Jesus. humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, o Senhor prometeu: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, tenha misericórdia da nação brasileira e das Em nome de nações Jesus. da terra. Que haja um derramar do teu espírito, que a igreja Em nome de entenda esse momento profético e que haja um espírito de intercessão, como Em nome houve de Jesus. lá com Arão, que se colocou entre vivos e mortos e clamou pelo Senhor e a praga cessou. Abençoe os lares, as famílias, no nome de Jesus. Amém. Daniel, resta 30 Amém, segundos. meu. Um abraço a você, um abraço ao povo da Bahia, um abraço ao povo do Brasil. Despeça aí. Deus te abençoe, Jair. Deus abençoe. Vitória do Espírito Santo, Amém. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, todos os estados do Brasil. A paz do Senhor. Rio Grande do Norte, meu amigo missionário Juarez nos ouvindo. Deus vos abençoe. Um Foi abraço uma alegria a todos. revê-lo, meu irmão. Amanhã. Mais velho, mais inteligente. Olha aí, venha cá, todo mundo. Aí, olha só. Amém. Bota a carinha aí, Márcio. Ê! Deus abençoe essa família linda. O Espírito de Deus nos conduz em paz. Um abraço a Amém. todos, no nome de Jesus. Amamos vocês, unidos sempre, no nome precioso de Jesus. Fala aí. Deus abençoe CB Bahia, família Amém. Oliveira. E o Brasil todo. Amém e amém. Somos todos Oliveira. É isso aí. Amém. Ainda Deus tem os abençoe. Ainda tem os bandonos que está nos assistindo, viu? Ó, beleza. E lembrar que amanhã vou estar com o Bispo Wilson às 20 horas, tá bom? E Amém. quarta-feira que vem com o Bispo Jaime Caeiro. Vamos falar com os Amém. nossos pioneiros e com outros queridos superintendentes. Um beijo em vossos Amém. corações. Terminou Tá bom? pai. Mas não cortou, não. Cortou não. Não cortou não, pai. Como você falou. Como é que é aqui? É?